Para começar, Américo, um dos pontos destacados, inclusive trazendo ali relatos de quem atua na defesa do Irã, é com relação ao que será a reação das forças iranianas. E aí a gente volta àquele ponto. Qual que é o poder de reação do Irã nesse momento, associando ali a um aspecto que nesse momento a CNN Internacional aborda, no momento em que o país, qual que será também o nível de isolamento no cenário internacional? Vamos lá, Carol. Em primeiro lugar, essas reações militares do Irã. Eles continuam tentando atacar o território israelense, que é o principal inimigo ali do Irã na região, e também devem continuar tentando fazer ataques contra as bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Para isso, inclusive para esses ataques contra essas bases, o Irã conta ainda com o apoio de muitas milícias, de grupos que foram armados, treinados e financiados ao longo de muitos anos pelo regime iraniano, justamente para defender a República Islâmica do Irã e tentar espalhar sua ideologia pela região. Esses grupos sofreram muitos embates com Israel desde o começo da guerra na faixa de Gaza, assim como o Hamas e o Hezbollah, o Hamas na faixa de Gaza, Hezbollah no sul do Líbano. Todos eles perderam muitos combatentes, perderam muitos armamentos também, mas ainda têm capacidade de fazer esses ataques. Esse é o primeiro tipo de alvo da República Islâmica do Irã: Israel e bases militares dos Estados Unidos na região. São os alvos mais óbvios, vamos dizer assim. São alvos também que estão preparados para os ataques iranianos. Israel tem sistemas de defesa avançadíssimos para tentar barrar todos os mísseis lançados por Teherã. As bases militares dos Estados Unidos também estão em alerta máximo desde antes do ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mas a estratégia iraniana é uma estratégia também, está ficando cada vez mais claro, de atacar outros países na região que são muito próximos dos Estados Unidos. E não apenas as bases militares dos Estados Unidos nesses países. Então nós estamos vendo o Irã aumentando os seus ataques contra a infraestrutura civil nesses países. Nós tivemos, por exemplo, o aeroporto de Dubai, um dos maiores hubs de conexão aérea do mundo, sendo atingido ontem pelos ataques iranianos. Nós acabamos de falar de um ataque contra um petroleiro na região de Omã. Existem muitas informações sobre ataques dos iranianos contra alvos civis estratégicos nesses outros países da região. A intenção do Irã é justamente espalhar esse conflito, é mostrar uma reação contra alvos que não estavam tão preparados para sua defesa, como são as bases americanas ou o próprio território israelense, e tentar causar mais caos ali na região do Oriente Médio, tentar fazer com que esse conflito cresça e vire um conflito não entre Estados Unidos e Israel contra Irã, mas um conflito regional. Para isso, eles vão contar, mais uma vez, com essas milícias que eles armaram, financiaram, treinaram ao longo de muitos anos. Agora, isso leva à segunda parte da sua questão: o isolamento total do Irã. O Irã já é um país que sofre muito com sanções, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, é inimigo mortal de Israel, mas encontrava alguns países na região, especialmente do Golfo, com os quais tinha boas relações. O caso de Omã, que tentou fazer a mediação entre Estados Unidos e Irã para evitar esse conflito. O Catar, que é um país que tenta manter uma linha bem independente, mas que tem, por um lado, a principal base americana no país, mas tem excelentes relações, ou tenta ter boas relações com o Irã, e esses países vão acabar, provavelmente, isolando o Irã. Eles, obviamente, não têm o menor interesse em serem atacados, eles não têm não vão ter a menor paciência para isso. E o Irã está tentando também provocar alguma reação desses países, que até o momento estão sendo inteligentes o suficiente para simplesmente aguardar, tentar deter esses ataques com mísseis, usando as suas defesas, usando o apoio das bases militares americanas, e isso vai levar ao isolamento diplomático do Irã. E espera-se que não leve ao envolvimento desses países nesse conflito, que é justamente a tentativa iraniana. Então a gente tem uma mistura aqui, Carol, de alvos militares, alvos civis e impactos
que vão ser muito grandes, inclusive na economia. No caso da aviação, nós estamos falando aí de milhares de voos que estão sendo interrompidos, porque Dubai, por exemplo, Abu Dhabi, a própria Catar, são grandes hubs de aviação, conectam milhares de voos entre a Europa, a Ásia, a Oceania, parte da África e o próprio Oriente Médio. Nós não estamos falando apenas de voos que vão e voltam do Oriente Médio, são conexões que afetam milhões potencialmente de passageiros. Nós já estamos no segundo dia em que esses hubs com milhares de voos estão cancelados. Então isso vai ter um impacto muito forte, fora a ameaça contra os petroleiros. Já temos um petroleiro que foi atingido na costa de Omã e vai ser uma tentativa do Irã de, à força, tentar fechar, por exemplo, o Estreito de Hormuz e impactar o mercado do petróleo. Essa também é uma forma de retaliação dos iranianos.